Olá, gente, tudo bem com vocês? É muito bom poder voltar, retornar com essas conversas mais que especiais aqui no Didocast. E a primeira conversa de 2025, ela já tá no tom, ela já tá naquela atmosfera, que é uma atmosfera que eu nunca ocultei para vocês, que aprecio bastante, né? Uma atmosfera mais sombria, mais soturna, digamos assim. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, muito inteligente, muito estudiosa e dedicada a narrativas de terror, a narrativas góticas, ao macabro que perpetuou na Europa pelos séculos 17, 18 e 19. E considerando que nós estamos num momento de hype do Nosferatu, a pessoa com quem nós vamos falar hoje vem para contribuir sobre este personagem que tem nos deixado obcecados por tanto tempo. Quantas narrativas de vampiros, de criaturas imortais macabras que nós conhecemos, que a cultura pop entrega para a gente. Mas hoje a gente vai saber de onde é que vem essa história, como é que isso começou, por que isso ainda reverbera tanto no nosso tempo, né, em tempo de tecnologia tão avançada, por que a gente ainda retoma uma coisa tão antiga, uma coisa tão remota, para movimentar nossos medos, nossas aflições e, de certo modo, também nossas luzes e nossas esperanças. E a pessoa que eu recebo hoje para essa conversa maravilhosa é a professora Kelly Cristina Fonseca. Kelly, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. É um prazer e uma alegria receber você aqui. Muito obrigada, Elissa, pelo convite. Além de você ser minha amiga, é uma pessoa que eu admiro muito, o seu canal, e espero contribuir hoje com esse assunto que me é tão caro e é caro a você também. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, viu, gente? E olha só, eu vou fazer a apresentação do currículo da Kelly para a gente já começar para as perguntas. Kelly Cristina Fonseca é professora de literatura e línguas na educação básica, mestra em estudos literários pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em pedagogia e docência no ensino superior e especialista em diplomacia e relações internacionais. Kelly se interessa por práticas de ensino na educação básica e superior voltadas para as articulações entre literatura, experiência vivida e organização social. Então, gente, vocês estão percebendo que as pessoas que estão vindo aqui no Didocast são pessoas que estão preocupadas com essas criações da fantasia e da imaginação, mas o papel e a importância delas na realidade, de que maneira elas traduzem a realidade e interferem na realidade, né? Porque parece ser uma via de mão dupla mesmo. Além de tudo isso, Kelly é uma pessoa e uma profissional, uma pesquisadora curiosa, instigada, sequiosa por compreender o funcionamento da sociedade e das relações humanas pautadas pelo arcabouço cultural. E durante a pandemia, no ano de 2020, na pandemia do coronavírus, quando estávamos em lockdown, que começou a viralizar, né, o costume de lives, né? Live virou uma coisa assim muito comum, toda semana, todos os dias a gente tinha lives de figuras importantes e diversas, né, em diferentes áreas da produção do conhecimento humano. Com a gente, né, com a Didocéia não foi diferente. Eu fiz uma live pelo Instagram com a Kelly, na qual nós conversamos sobre personagens femininas nas narrativas góticas, nas narrativas clássicas de terror, porque a gente percebia que havia um padrão, né, um padrão que inclusive o romantismo meio que estabeleceu, cristalizou isso na sociedade ocidental, né? De um certo tipo de comportamento de mulheres nas narrativas de terror, mulheres mais indefesas, frágeis, muito jovens e bonitas, e sempre uma figura masculina que vinha, uma figura masculina e mais velha e aterrorizante para ameaçá-la, e uma figura masculina um pouco mais jovem, mais velha que a mulher, e bonita para salvá-la. Né? Então, sempre esse lugar, e a gente falou muito disso. Essa live, ela depois foi também colocada, né? Ela foi upada para o YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, o link aqui também nos cards, né? Para quem ainda não assistiu, para ouvir a Kelly falar. E nessa conversa, nós compreendemos um pouco sobre a construção das personagens femininas a serviço da propagação de um ideal de comportamento, reforçando os papéis de gênero na sociedade ocidental.
Agora, em 2025, né, a gente acabou de ver recentemente, porque o filme Nosferatu, recente, dirigido pelo Robert Eggers, ele foi lançado no dia 2 de janeiro. E é uma narrativa que tem um alcance, uma difusão, uma propagação ampla. Não é um tipo de obra que fica na penumbra. A penumbra é a atmosfera da obra, mas é uma obra que está em evidência, né? Então, estamos diante da repercussão das narrativas de vampiro, né, do Drácula, o Nosferatu, e tudo que orbita isso, né? A gente teve ali recentemente a adaptação da entrevista com o vampiro, Sim. da Anne Rice, para TV, para a série de TV, porque já tinha o filme, que é um clássico, com o Brad Pitt e o Tom Cruise também, que é uma grande obra. Então, não tem alguém que tenha acesso minimamente à informação que nunca tenha ouvido falar de vampiro. Né? Até quando a gente pensa na saga Crepúsculo, que muitos fazem troça, né? Zombam, mas também tem o seu papel, a sua relevância na popularização desse tema e dessa figura no nosso imaginário. Sabendo disso, então, Kelly, fale um pouco pra gente sobre essa adaptação recente. Primeiramente, obrigada, Elisa, pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui agora. O fato é que os primeiros momentos da literatura clássica de vampiro, ela não traz pra gente um vampiro aristocrata sedutor, né? Que a gente pode ver que o Eggers também não resgatou esse vampiro aristocrata sedutor, né? Que ele se populariza e é celebrado pelo cinema, né? Pelas outras narrativas já citadas por você, agora no século XX, pela cultura em geral, pela música, por outras literaturas. O Eggers, na percepção de quem assistiu o filme, né, e de quem está em convívio, né, com a literatura vampiresca desde sempre, ele resgata, de uma certa maneira, as primeiras narrativas do vampiro folclórico, né? Um vampiro que a corporeidade dele, ela tá em um cadáver ambulante, né, com roupas esfarrapadas, um vampiro Nosferatu, né, que vai resgatar as superstições do passado, já distante, né, que é um monstro que suscita medo e terror. E um ser nefasto, um ser proveniente das trevas, né, e do poder sombrio da morte. Então, isso está posto ali nesse resgate dessa figura, desse morto-vivo, né, Nosferatus do Eggers. Mas ainda assim, que continua a fascinar o público, né? Essa revisitação dele totalmente diferente das últimas filmagens, né? Que revisitam o Drácula do Bram Stoker, ou revisitam mesmo essa figura vampiresca. O filme tá no hype, né? Tem, assim, liderado bilheterias do mundo todo. Ele só comprova que cada geração vai enxergar essa figura, né? Paradoxal, de uma certa maneira, ora revisitando perspectivas de outrora ou trazendo novas perspectivas, né? Então, em torno dessa figura, pode ser bem definido, e tem muitos estudiosos que definem que é um mito, né? É o mito do tempo moderno, né? Tanto essa narrativa Nosferatu, quanto do expressionismo alemão e todas as outras narrativas que colocam o nome Drácula, né, que utilizam aí os nomes dos personagens da narrativa original de 1897, escrita pelo Bram Stoker, ele vai ali trazer perspectivas desse vampiro que o Bram Stoker criou, que é muito mais do que um monstro memorável, né? Ele cria um ícone de cultura. Então, o Drácula, ele crava mesmo os seus dentes, né? Os seus caninos na cultura popular. E isso está posto, né? Todos nós, até mesmo as narrativas infantis, né? Os desenhos animados, eles, né, trazem aí essa figura, né, do Drácula, às vezes com outro nome, né, com uma outra roupagem, mas a gente está posto essa figura. E quando a gente olha para esse filme de 2025, uma pena que só foi possível vê-lo uma vez, né, até então, e é uma produção cinematográfica que é preciso revisitar, como as outras, a gente percebe que houve mesmo um trabalho mesmo de pesquisa de tudo que já foi produzido até agora, né, cinematograficamente e também de literatura.
além de uma pesquisa historiográfica, né? Então é posto que os filmes do Eggers têm mesmo, ele dá abertura para sua equipe, né, para ser muito fiel desde ao figurino, né, desde a maquiagem, a linguagem, né, toda a linguagem corporal ou a própria linguagem ali falada dos personagens, ele traz assim um realismo mesmo histórico. Isso está posto no Drácula, a gente percebe logo nas primeiras cenas, né? Até no Nosferatu, desculpa, porque até mesmo o figurino é um figurino muito fiel à transição de década, né, de 1838 até 1840, que é muito específico, as camisas usadas e tudo mais. A roupa, A inclusive, do roupa, monstro? isso. Você tá falando? E E da da personagem, das feminina? personagens femininas, do Thomas, né, de todos os personagens. E o que a gente percebe é que ele resgata também outras perspectivas que você tem ali no livro do Drácula do Bram Stoker de 1897, além das outras perspectivas do cinema já trabalhadas agora no século XX, né? Por exemplo, ele vai trazer ali a história da medicina, está muito posto ali, a própria história das mulheres, né, o tratamento das doenças, da melancolia, né, ele vai trazer o ocultismo, né, muito forte, a própria xenofobia, né, as superstições, o folclore, né, romeno, ele traz ali as teorias darwinistas, ele traz ali o homem racional vitoriano, né, que ele não acredita na superstição, né, que é o Frederick, né? Que ele não acredita que tem ali um morto-vivo que, né? Que está assombrando. Que está assombrando, sim, é uma doença, né? E você vê ali todas essas roupagens, essas temáticas que o Bram Stoker também trabalha, né? E traz também o erotismo, né? Traz aí esse vampiro que é decrépito, né? Esse Nosferatu, esse morto-vivo, que ele está muito mais ligado ao folclore do que a essa figura de um vampiro sedutor, aristocrata, culto. Né? Você está, por exemplo, fazendo alusão ao Drácula do Bram Stoker, do Coppola, né? Sim, e o próprio Drácula do livro do Bram Stoker também, porque do Bram Stoker, lógico que a literatura, o Drácula do Bram Stoker, ele tem várias perspectivas de análise. Você pode analisar como viés político, você analisa como alteridade, xenofobia, né? Como as próprias... O Bram Stoker mesmo trabalha com todas as revoluções científicas de sua época, né? No livro, na literatura, o Van Helsing faz transfusão de sangue, né? Que era algo novo para a medicina da época e que trazia um certo medo também para o homem vitoriano. Olha que interessante. Então, tem certas doses de ficção científica também na obra, além do ocultismo. Sim, exatamente. E quando a gente olha agora para esse Nosferatu trabalhado pelo Eggers no cinema, ele está meio que a contramão, por exemplo, das adaptações cinematográficas como do Coppola. Né? Meio a contramão também da adaptação cinematográfica do Christopher Lee, porque você tem ali nessas duas assim um vampiro sedutor, um vampiro aristocrata que está muito bem vestido, né? E que um vampiro também que domina bastante a língua inglesa, a ponto de que, por exemplo, na adaptação do Christopher Lee, você não tem nenhum sotaque do personagem do Drácula. Ele fala um inglês perfeito. Né? E o Christopher Lee também, de 1958, vai trazer os caninos também à mostra. Né? E quando a gente olha para o Drácula do Coppola, que é uma grande produção dos anos 90, você tem também o James, ao escrever o roteiro, que ele vai trazer essa pegada do erotismo da literatura vitoriana, que é muito sensual. Né? E a gente olha para o Eggers traz esse erotismo, mas o erotismo muito decrépito, né? Um erotismo muito mais ligado ao lado demoníaco, monstruoso. Incomoda, inclusive. Incomoda, do medo, né? Desse homem, desse ser, né? Desse Nosferatu, que está ligado ao mundo da sombra e da morte. Né? Ele está ali quase como um incubo, né? Um incubo que visita a Ellen, né? Que representa aí todos os medos, os anseios dessa personagem, né? E tá ali de alguma maneira para sugar não só o sangue também, né? Mas outras, né? Tudo que ali tá na esfera, né? Dessa personagem. E o que é interessante, a gente falando um pouco desse erotismo também, que é o que faz as produções do século XX serem líderes de bilheteria ou estarem ali nos best-sellers da literatura, né? Desde as Crônicas Vampirescas da Irene Rice, a gente tem o Vampiro Lestat, que é esse papel bem Drácula do Coppola, né? Sedutor,
culto, né, que também transita por um homoerotismo, que ele Sim. não é só, né, hétero. Ele não é só um Dom Juan. Não, ele é ali a busca do prazer, né? É a busca do prazer. E quando a gente olha para a literatura do Bram Stoker, né, que a gente fala do Bram Stoker porque todas essas narrativas são inspiradas no livro, né? Quando a gente olha para a narrativa do Bram Stoker de 1897, é uma narrativa que, aos moldes vitorianos, ela poderia ser censurada. Porque até na sua época de publicação e posteriormente, poucas décadas depois, e ao longo de todos os anos da tiragem, né, do livro, sempre foi falado pelos críticos que era uma literatura muito sensual, muito erótica, talvez a mais erótica da era vitoriana. E a gente vê, de uma certa maneira, a hipocrisia da sociedade, né? Porque se no primeiro plano a moral está posta, né? A moral foi salva ali no primeiro plano, então as outras coisas podem passar, né? Então a gente tem um tom moralista também, né? Dentro da obra do Bram Stoker, né? Muito moralista. A gente tem várias, né, abordagens, várias maneiras de ler a história, tanto para o lado das mulheres, né, da narrativa, como a gente comentou isso na live há alguns anos atrás, a gente vai comentar aqui hoje também, quanto em relação a esse homem que vem do leste europeu, né, que quer ser inserido na sociedade vitoriana, né? E aí ele é recebido com xenofobia. Isso. Ele é demonizado. Ele é demonizado e ele também ele de uma certa maneira contamina também, né, o sangue britânico, e contamina as mulheres, né, porque as mulheres, a Lucy mesmo, que é a primeira, ela se torna subversiva, né, não só sedenta por sangue, porque ela acaba se tornando uma vampira, mas ela ali tem um contato com sua sexualidade, se torna uma mulher mais femme fatale, né. Femme fatale. Então, Então seria uma espécie de metáfora, de alegoria da miscigenação? Sim, também. A gente tem também essa possibilidade de análise. É uma das possibilidades. Porque o que o Bram Stoker faz, e que a gente percebe que o Eggers também foi por esse caminho. Qual que é a maestria do Bram Stoker? Porque ele não é o primeiro a escrever sobre vampiros no século XIX. E nem foi o último a escrever, né? E pensando no seu âmbito literário, né? Porque ele é anglo-irlandês, mas ele morava em Londres e tudo mais. Pensando na Grã-Bretanha em si, ele também não é o primeiro a escrever. E se a gente olhar para a história da literatura ocidental, para a história do leste europeu, também não foi, né? Mas o que acontece é que ele mescla, né? Ele faz uma pesquisa de folclore, ele vai nas bibliotecas, ele lê o folclore romeno, ele tem contato com professores de Budapeste, né, da Universidade da Hungria, do Orientalistas, ele faz uma pesquisa histórica, folclórica, ele faz uma pesquisa também literária, né, porque ele traz questões recorrentes da literatura vampiresca para dentro do seu texto, e ele junta a literatura com a história e com o folclore e, ao mesmo tempo, com as questões sociais ali vitorianas, né? Então, ele vai colocar endereços corretos, né? Vai trazer esse tom de diário, né? Epistolar para dentro do romance. Tem mesmo. É. E esses lugares que ele menciona, então, são lugares reais para a época. Para a época, exatamente. E traz as descobertas, né? Porque todos os seus personagens, eles vão usar o que tinha de mais progresso na época. Eles vão usar o que a gente chamaria hoje de datilografia, né? Eles vão... A tecnologia da época, né? Ele traz ali o ilusionista, né? Que é ali o começo da psiquiatria. Ele traz toda uma história da medicina, do cientificismo, do medo vitoriano em relação às teorias darwinistas. Então, ele faz toda uma pesquisa. E a gente percebe que o Eggers também fez essa pesquisa, né? Ele faz uma separação no filme muito interessante do folclore com a religião, remontando as narrativas, a própria forma como os personagens eles falam inglês, né? Então, se a narrativa se passa na Alemanha, os personagens possuem acento germânico, né? O próprio Nosferatu, ele não está com inglês limpo, por exemplo, do Christopher Lee e do Drácula do Coppola, ele não está. É muito marcado, é muito carregada a fala dele. Isso, muito carregada, exatamente. Ele e não tem aquela presença de umas figuras que eu diria que são ciganos. Sim, né? Os ciganos também. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha para alguns documentários, hora ou outra há essa miscelânea de que
o povo romeno são ciganos, né? Então você tem ali uma mistura mesmo de cultura e ele não faz isso, ele consegue mesmo separar isso no filme. Faz uma pesquisa também de uma maneira de como identificar ali um túmulo, né? Que é uma coisa muito folclórica. Ele resgata isso de outras narrativas já realizadas. Os personagens possuem os mesmos nomes da adaptação de 1922, não são os mesmos nomes da adaptação de 1979, porque em 1979, por exemplo, a Ellen, ela é nomeada como Lucy, que é uma personagem mesmo do romance do Bram Stoker, né? Uhum. Que é a Lucy, que é essa personagem que acaba sendo subversiva, né? Que ela é decapitada, né? Ela recebe uma estaca no coração porque ela se torna vampira. Então, ali o Van Helsing, juntamente com seus 3 pretendentes, tem aquela cena Ela aparece no Drácula de Bram Stoker. que aparece no filme, por exemplo, do Coppola, né? Aham. Bem fiel à narrativa da literatura. Mas aqui no filme de 2025, ele mantém o mesmo nome, né, da Ellen, da adaptação de 1922, e consegue resgatar de uma certa maneira algumas coisas de expressionismo alemão também, assim, né? A sombra, o jogo de sombras, né? Essa aceleração, né? Muitas das vezes das cenas, né? Mais com uma estética mais obscura, mais escura, né? Que o medo está chegando, né? A sombra representa o medo, que é a pegada mesmo do expressionismo alemão de 1922. E assim, ao longo, na internet, né, agora nos últimos dias que o pessoal estão todos revistando esse filme, a gente vê vários comentários, né? Que o Nosferatu não é baseado no Drácula, que o Nosferatu é baseado no Drácula. A gente olhar que, se a gente olha o Nosferatu, expressionismo alemão, é baseado e foi mudado os nomes por conta dos direitos autorais. O Bram Stoker mesmo era um cara que defendia os direitos autorais. Qualquer pesquisa que você faz na internet, você acha, ele escrevia. Ele tinha uma necessidade que ele buscava por uma legislação de direitos autorais. Ele levantava a bandeira, ele era ativista em relação a isso. Ele era abastado ou ele tinha uma condição de vida mais precária, penosa, tipo um Edgar Allan Poe? Não, ele era mais abastado, sim. Era muito, né? Era mais abastado. Porque quando ele escreve o Drácula, ele publica o Drácula, ele era conhecido no ramo do teatro. Né? Ele já produzia teatro, já escrevia teatro. E o Drácula, desde a primeira tiragem, já foi sucesso em vendas. Já se tornou um livro popular. Ou seja, ele desfrutava de um privilégio, de visibilidade. Sim, né? Exatamente. Foi traduzido para muitas línguas, né? E a gente tem várias traduções que acabaram modificando o texto, que acabaram se tornando outros textos, como a sueca finlandesa, ou diminuindo o texto, né? Modificando. Mas ele buscava por essa legislação, né? Então, quando o Nosferatu do expressionismo alemão é lançado ali nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, né? Um contexto no qual a Alemanha estava se organizando, era proibido produções estrangeiras, né? Então, eles estavam ali tentando trazer essa fantasia, esse realismo, né? Fantasia e realismo para concretizar dentro do cinema esse mal-estar também, né? Trazer esses pesadelos, esse mal-estar humano para dentro do cinema. E quando é publicado, você tem mesmo a esposa do Bram Stoker que está viva, ela reivindica, né, os direitos autorais. Isso no início do século XX. Isso, ela reivindica e todas as tiragens da Europa são destruídas. E o que a gente tem hoje é porque o filme foi exibido nos Estados Unidos também, que não estava sob a legislação na época. Então, permaneceu. O que a gente tem hoje são produções que ficaram nos Estados Unidos. Então, são reproduzidas, né? Foram reproduzidas. Já que você mencionou essa questão dos nomes e dos direitos autorais, eu queria aproveitar o gancho, porque às vezes eu vejo gente perguntar e eu mesma não sei responder. A diferença, esses nomes, Drácula, o que significa, de onde vem, Nosferatu. No filme aparece também Orlok. Tá? Então, esses nomes, por quê? Tantos nomes. Sim. Primeiro, a gente pensar que tem uma coisa em comum nos filmes e na literatura do Bram Stoker. Eles são chamados de conde. E aí é uma coisa inexistente. Na Romênia, que é onde se passa, né, todas as histórias, ele mora na Romênia, o Nosferatu, o Morto-Vivo, o Drácula, não existe esse título de conde. Então, já é uma criação mesmo do próprio escritor, que depois, né, os diretores, os roteiristas acabam, né,
se apropriando, absorvendo, porque faz parte da cultura popular e tal, e agregaram às produções cinematográficas. Quando a gente vai olhar para a própria biografia do Bram Stoker, para a própria apêndice, né, dos livros que foram traduzidos, né, recentemente no Brasil, das editoras sérias, nós vamos ter a mesma explicação, Elissa, de que o Bram Stoker teve contato, ele teve um amigo que era professor da Universidade de Budapeste, orientalista, e nos encontros, né, esse amigo ia muito a Londres para encontros diplomáticos. Então, com essa amizade, ele acabou conhecendo sobre o Vlad Tepes, que foi um guerreiro não da Transilvânia, mas da Valáquia, que é uma outra região da Romênia. E que esse guerreiro era chamado de Tepes, porque ele empalava as pessoas. Da onde vem a história. Isso. E que aí ele é chamado de Draculia, que é o diminutivo de Draco, que é dragão, né? Dentro da língua romena. E dentro do livro do Bram Stoker, o Bram Stoker vai colocar na voz do Van Helsing, né? Porque o Van Helsing vai ele falar, não, é um morto-vivo, ele está sugando sangue, é um Nosferatu. E aí, na narrativa do Bram Stoker, o próprio Van Helsing nomeia de que o Drácula ali, que está em Londres, que está atormentando a Mina, que está atormentando a Lucy, ele é o Vlad Tepes, do século XV, 1470, alguma coisa assim, não me recordo agora. Só que, assim, é uma criação própria do escritor. Talvez porque os biógrafos falam, e pelas cartas que ele trocava, né, e tudo mais, que ele gostou da sonoridade, né, de Cocô Drácula. E também não é fidedigno, porque se o Vlad Tepes governou a Valáquia, o certo seria que ele morasse na Valáquia, não na Transilvânia. E o enredo do Drácula se passa no século XIX, no final do século XIX, 1897. A gente está aí no prelúdio do século XX, certo? E não em 1400, né? Não ali no século XV. Então, seria uma coisa mesmo assim de criação literária, mesmo de ficção. E isso torna uma proporção gigantesca, porque nós temos documentários destinados a isso, hora outra a gente se depara, com né, certeza, de que existiu mesmo um conde Vlad. Isso, a gente se depara em relação a isso. E quando a gente olha Nosferatu, bom, eu não sou uma conhecedora da língua romena, né, só estudo e tal, mas a gente tem uma etimologia de uma palavra em romeno que chama Nesuferite. Me desculpe aí se a fonologia não está correta, que significa insuportável, intolerável, né? E que essa palavra Nosferatu, ela aparece nos manuais de pesquisas traduzidos em alemão, entendeu? Sobre o folclore eslavo, sobre o folclore romeno. Então, ela é retomada na Europa, sempre essa palavra remetendo a essa figura do folclore, essa figura desse morto-vivo. Do imaginário, né? Isso. Então, é resgatada para o filme, porque já é uma palavra ali que faz parte de um repertório. Tá, né? Canonizada, né? Canonizada, isso. E o Orlok, eu não tenho uma fonte fidedigna para te responder. Porque, assim, se fizermos uma pesquisa apenas em sites, nós vamos achar várias abordagens, certo? Mas de traduções respeitáveis do pessoal que estuda, né, o pessoal que está aí nas editoras, disseminando a literatura gótica aqui no Brasil, sempre se tende que o Orlok é uma mudança mesmo por questões de direitos autorais, que é feito pelo expressionismo alemão. Então, no filme de 1922, coloca-se Conde Orlok, e aí nós vamos ter outras fontes que vão falar que é uma junção de um verbo em inglês com a palavra em alemão para que soe, né, algo assim demoníaco, para que tenha, né, uma sonoridade mais sombria, macabra. Né? Então nós temos assim outras análises desse nome, né? E que faz muito sentido, né? Considerando que o livro foi publicado em 1897, como você falou. Sim. O expressionismo alemão é do início do século XX, década de 20. Gente, não tinha nem 30 anos. Não tinha. Estava muito recente. Sim. Então, a briga envolvendo direitos autorais realmente estava bem fresquinha. Eu fiquei curiosa com uma coisa que você mencionou. Você falou sobre... que eu tô com isso na cabeça até agora. E eu preciso perguntar, porque provavelmente alguém também está pensando sobre isso. Você falou da carga de moralismo na obra. Eu queria entender aqui melhor, porque eu acho que eu não entendi direito, o lugar do Bram Stoker nessa história. Ele tinha um amigo orientalista, então ele não era xenofóbico. Então, ou era? Essa é a minha questão.
quando ele constrói um monstro na narrativa dele, que representa a figura de um estrangeiro que é temido por toda aquela sociedade fechada, o que ele está fazendo, afinal de contas? Porque hoje eu percebo uma ambivalência. Quem é favorável de discursos xenofóbicos pode, ele está endossando. Mas quem, como nós, não é favorável ao discurso da Uhum. xenofobia, pode entender como aquilo que você falou. Ele está criticando a hipocrisia dessa sociedade que quer banir o diferente, mas é podre, tá apodrecendo o que é de fora, mas é podre por dentro. Então ele está endossando essa monstruosidade do diferente, ou ele está criticando quem pensa assim? Nossa, uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Porque se a gente olha para a biografia do Bram Stoker, ele é um produto de sua época, certo? Ele era um escritor que muito bem relacionado, um escritor que trocava cartas com Walt Whitman, e em dessas cartas tem ele falando que era favorável ao romantismo ali, aos ideais do Percy Shelley do começo do século XIX. Então você tem assim de próprio punho do Bram Stoker, que ele tinha esse saudosismo, né, do romântico, do romantismo inglês, né, nos primórdios do romantismo. E, ao mesmo tempo, ele escreve de coisas que estavam postas, de problematizações da sociedade. E isso me lembra muito e a gente pode pensar por que foi um sucesso. Porque ele traz uma temática que é repertório, que estava todo mundo ali incomodado. Que era o espinho, né? Que na é o carne da espinho, sociedade. exatamente, o espinho da carne da sociedade. E, ao mesmo tempo, ele utiliza dessa forma literária gótica, desse romance epistolar, em forma de diário, que traz, né, que traz ali um, um poder de que aquilo pode ser verdade, foi verdade, né? Porque você tem as datas, você tem notícias de jornais, os lugares, tudo mais. E ele traz essa forma do romance gótico, também apontando essas questões do erotismo, da sexualidade feminina e tudo mais. Dizer que ele era defensor ou não, eu acho perigoso. Certo? Porque ele é um produto de sua época, mas de que ele fez um trabalho que resume toda a era vitoriana em uma única obra, sim, ele fez. E que merece o nosso que olhar merece atento. o nosso olhar atento. Nossa, sim. muito interessante isso, porque isso me aponta, Kelly, para ambivalências, né? Eu gosto de pensar nas contradições, e a contradição é desse mundo, ela é humana. Então, não só a figura do Drácula, do Nosferatu, gente, é tão ambivalente, ambígua, né? Monstruosa e erótica e sensual ao mesmo tempo. Mas a própria figura do autor, um homem do seu tempo que olhava com certa desconfiança para algumas questões. Sim. E, passado algum tempo, ele publica novamente o Drácula, só que de uma versão reduzida. Né? Então, você tem 2 publicações do autor com uma versão reduzida. Por que a versão reduzida? Para atingir mais gente, para mais atingir leitores? mais gente, porque é uma obra extensa. Certo? Muito Você aqui, concorda gente, comigo? Calhamaço. É uma obra extensa. Sim. É uma obra extensa, até mesmo para o pessoal do século XIX, né? É uma obra extensa. Então, ele publica uma versão reduzida e publica outros contos também que remontam, né, a essa figura mesmo do Drácula, do vampiro. E o interessante é que, um ano depois da publicação do Drácula, nós temos, né, uma publicação sueca em fascículo, que é o dobro da versão do Drácula, então vai 700 páginas, mais ou menos. Ou seja, ele vai de um extremo ao outro, né? Que, a priori, até algumas décadas atrás, se achava que era a tradução mesmo do inglês para o sueco, mas não. É uma outra versão do Drácula, que tá ali o mesmo enredo, tem as mesmas cenas do Drácula, só que tem versões estendidas, mais personagens. Então a gente tem essa versão sueca que ninguém sabe quem escreveu, se foi uma junção de pessoas ou se foi uma pessoa só. Foi assinada com a letra A, só que essa pessoa teve contato com os rascunhos do Drácula, porque ele faz ali o que tem de acréscimo,
são partes que foram cortadas da versão original. Entendi. Então, e aí a própria biografia do Bram Stoker, né, os biógrafos do Bram Stoker, os pesquisadores sabem que o Bram Stoker, os irmãos, o Bram Stoker, todo mundo, a família dele tinha contato com os escritores suecos também. Ele também tinha esse contato. Então, nós temos aí essa incógnita aí dessa versão sueca que foi lançada aqui no Brasil em 2023, traduzida direto do sueco pela editora Clepsydra, que faz um trabalho muito sério também de tradução de literatura de horror, de terror, Sim. fantástica. Então, nós temos essa versão também, que aí a gente só justifica, né, do porquê ele era um escritor que lutava e era militante em relação aos direitos autorais. Direitos autorais, né? Porque Sim. olha essa aura de enigma, de mistério Sim. que até hoje rodeia a obra do cara, né? Rodeia. Você falou uma palavra aí que é uma palavra que eu não usei até então, pelo menos eu tentei evitar. Que eu percebo que em alguns filmes essa palavra não aparece, no do Eggers, por exemplo, não apareceu, mas ela faz parte do nosso imaginário, do senso comum, então muitas vezes remete-se a ela é importante, que é a palavra vampiro, né? Sim. Eu queria que porque você acabou de dizer pra gente que não existia um conde Drácula na Transilvânia. Um conde. Né? Um conde desses moldes, Sim, né? Que é uma invenção, né, gente? A gente tá falando de obra de ficção. Obra de ficção possibilita esse tipo de licença poética, né? Mas agora você tá falando também muito de folclore. Então eu queria que você falasse pra gente um pouco mais sobre a origem ou as origens das narrativas dessa criatura, vou usar agora, criatura macabra, famosa da cultura ocidental. Isso. Porque a palavra vampiro ela é muito recente, né? A gente pode revisitar não só a literatura ocidental do século XVIII e XIX, mas se a gente for para os eslavos também, né? Aparece essa palavra, é muito recente, 2, 3 séculos, essa palavra vampiro. Mas sempre teve e se tem em todas as sociedades antigas um ser, um monstro, um espírito, algo ali. Um demônio. Um demônio. Algo ali particularmente perigoso que sempre quer sugar o sangue dos mortais. A força vital. A força vital. Ou que não quer abandonar, né, a terra, o plano terrestre. Alma penada, o espírito obsessor, gente. Exatamente. Ou que, de uma certa maneira, não consegue encontrar um descanso, né, na sua sepultura e sai para atormentar os mortos. Então, nós temos isso na própria cultura chinesa do século VI a.C., né? Então, sempre um homem morto transforma-se num demônio perigoso, porque ele não consegue, né? Ele se recusa a abandonar o corpo. Nós temos isso na Síria, na Babilônia. Nós temos isso próprio mesmo dos Balcãs, dos Cárpatos. Então, é uma figura que existe em todas as sociedades. Ora, não com esse nome, né, mas sempre voltada para essa monstruosidade, ligado a coisas sombrias, à morte, à decrepitude, e a fim de atormentar os mortos. Na própria mitologia grego-latina também nós temos, né, as lâmias, né, elas são percussores aí dos vampiros. Lâmias, agora se não me engano, eu acho que eu vi um filme que aparece essa figura, que é mencionada, que é naquele filme Arraste-me para o Inferno, que é a mulher que vai pedir um empréstimo no banco, e aí ela, na verdade, trabalha no banco. Aí uma senhora vai pedir um empréstimo para ela recusa, e aí a senhora vai e joga uma maldição nela, e aí esse demônio começa a atormentá-la, e é o Lâmia. Sim. Eu acho que eu nunca vi esse filme, mas que interessante. Depois você dá uma olhada nele e você me confirma, gente. E aí eu volto aqui na descrição e comento. É o Lâmia mesmo. A Kelly vai me confirmar depois. Então tá bom. Então, assim, a gente pensar, né? E por que, então, o Bram Stoker? Por que a literatura dele, sendo que também ele não é o primeiro a escrever no século XIX, muito menos no século XVIII, não é só a Inglaterra que escreve sobre isso, né? Porque a gente pensa no romantismo também alemão, o próprio Goethe escreve, né? Tem a noiva Corinto, que é essa mulher sedenta por sangue, femme fatale, né? Que é essa morta, né? Então viva. ela é a criatura. Ela é a criatura. É a súcubus. Sim. Então nós temos em todas, no século XVIII e XIX, muitas escritas sobre isso, né? Lord Byron escreve sobre isso, John Polidori, tudo mais. A gente tem a Carmila, né? Que é da Hungria. Mas por que, então, que só o dele é o mais famoso, né? Por quê? Por que só o dele é o mais famoso? A gente poderia pensar, eu penso muito sobre isso, né?
não se tem uma resposta, né, uma explicativa, né? Mas ele consegue trazer aquilo que está no coração da nossa existência, né? Que é o sangue, a vida e a morte, né? E mesmo antes de surgir o seu romance ali, nenhum das outras escritas anteriores ao Bram Stoker se torna uma figura mítica, como Drácula, né? Ele se torna uma figura mítica que a gente vê isso na prática no século XX. Total, ele Total. é cultura pop, ele virou cultura pop. Exatamente, cultura pop. E o mais interessante dessa cultura pop toda é como termina o romance, né? Porque quem mata o Drácula é um texano com uma adaga, né? No coração. E a gente aí é um americano, né, que vai salvar o mundo desse homem que pode transformar toda a humanidade em vampiro ou matar todo mundo pela sua sede de sangue, né? Então, se a gente olha também para as produções cinematográficas do século XX, nós temos aí produções Marvel, DC, que a gente tem, né, esse super-herói aí norte-americano e tudo mais. Nossa, que interessante você mencionar isso, Kelly, porque a gente percebe que... Você sabe de quem que eu lembrei agora? Eu lembrei do Oscar Wilde. O Oscar Wilde, ele tem um conto que é muito legal chamado Fantasma de Canterville, que é uma família de estadunidenses que vai morar num castelo da Inglaterra que pertencia a esse senhor Canterville. Eu esqueci, ele era um aristocrata, agora eu esqueci qual era o título dele. E aí ele não quer deixar, ele não quer abandonar o lugar dele, a casa dele. Aí ele começa a assombrar essa família. E aí essa família vem cheia de inovações tecnológicas, sabe? Porque não existe esse negócio de fantasma. A gente é a tecnologia, é o progresso, é a industrialização. A gente vem para acabar com esse medo do velho mundo. Nós somos o novo mundo. E é muito interessante pensar que essa figura tá também a serviço dessa reflexão. Sim. Tá vendo, gente? Não é só uma narrativa fantástica de um monstro macabro que Deus me livre. É uma obra também que traz um retrato do seu tempo, um retrato social, político. E vislumbra, né? Vislumbra um futuro. O futuro. Muito interessante. Vislumbra. E aí, se a gente olha, é muito interessante mesmo. E se a gente olha a versão sueca, ela vislumbra mais ainda o futuro. Porque a versão sueca não é Drácula, não é Nosferatu, não é Conde Orlok, é Draculix, o nome do personagem, né, desse morto-vivo sugador de sangue. E eles querem se mudar para Londres porque ele tem ali contatos com os grandes políticos da época, com os aristocratas da época. Então ele não tem um lunático, ele não tem um homem que fez um pacto demoníaco, como acontece aqui no filme do Eggers, ou como acontece no filme do Coppola, um homem lunático, e acontece no Bram Stoker. Que é o que faz a ponte, que é o que faz a ponte, não. Quem faz a ponte para eles são os políticos poderosos de toda a Europa Ocidental. E aí, na edição sueca, ele quer criar exatamente isso. Ele quer criar uma nova raça. Na edição, uma nova raça com a ajuda desses políticos, desses governantes. Uma raça pura? Uma raça fundamentada numa noção racista, fascista, pensando quanto ao direito natural dos mais fortes de governarem. Então, para você ver que é um livro que por muito tempo acreditou-se que era a tradução fiel do Drácula, mas não é, mas que é publicado, é o Drácula estendido, né, um ano depois, mas que também vislumbra o que vai acontecer no século XX em relação ao fascismo e à supremacia racista, né, das raças, que acaba, né, sendo pivô aí das guerras. Então, a visão do Draculix na versão sueca é essa. É uma figura visionária. É uma figura. E aí a minha preocupação agora é, essa obra ainda reverbera. O que ela ainda está nos dizendo, gente? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Até porque, como a gente tem falado, vocês estão ouvindo a Kelly dizer do quanto essa narrativa de um monstro, ela tem um alto grau de realismo e de historiografia, né? Da gente pensar cultura mesmo, realidade. E o gênero gótico também, né, Kelly? Sim. Que eu queria que você falasse pra gente sobre a função do gênero, né, da literatura gótica na sociedade europeia dos séculos XVIII, XIX, mas isso ainda reverbera em alguma medida. Sim.
A priori, assim, a palavra gótica é um nome dado para a literatura, né, que trabalha o medo, o terror, o horror, que vai trabalhar essa questão do castelo, das assombrações, dos espíritos, né, da heroína sendo perseguida, né, e tudo mais. É um nome dado posteriormente, né, porque se a gente olha para narrativas que trazem ali um desconforto, algum espírito, alguma assombração, elas sempre existiram, né? Dentro do nosso percurso histórico de literatura ocidental, desde os gregos, né? Tudo mais sempre existiram. Só que esse nome é dado tardiamente, né? Essa nomenclatura ali no século XVIII e XIX. E texto, né? O texto gótico em si, né? Do século XVIII e XIX. Ele vai trabalhar não só com essas questões estereotipadas, né? Do horror, do medo, e do terror, mas ele também vai trabalhar da sensação de mal-estar, ansiedade, de inquietação da sociedade, principalmente pós-revoluções. No caso da Inglaterra, após a Revolução Gloriosa, né, do século XVII, a gente tem a Revolução Francesa também, né, que muda completamente o modus operandi de toda né, da Europa. Nós temos ali o Império Austro-Húngaro, né, a queda do Império Austro-Húngaro também, porque se a gente olha para o romantismo também produzia, né, o que a gente chamaria hoje de literatura gótica, o romantismo também produziu, mas se a gente olha para o Império Austro-Húngaro, ele não teve romantismo, mas ele já produzia essa literatura gótica. E aí a gente tem uma outra confusão também do Império Austro-Húngaro, porque você tem várias línguas ali, né? Você tem não era só o alemão. Não. Você tem, né, o húngaro, você tem outras línguas ali, outras produções, né, literatura ali, né, folclórica. A região que é a Tchecoslováquia, né? Então tem o tcheco também. Isso, então você tem outras produções ali. Então, quando a gente vamos pensar assim, se a gente está falando do Nosferatu, né, a gente vai falar um pouco de Alemanha e Inglaterra, né, que é o que vem essas narrativas cinematográficas baseadas, e o Bram Stoker, que é né, o que a gente parte aqui de literatura. Então, se a gente olha só para a Inglaterra, a função do gótico na Inglaterra ela tem uma função de identidade britânica. Então, a gente tem o Horace, né, que é do Castelo de Otranto, e aqui a editora Clepsydra lançou em 2023 esse matiz do gótico, com vários trabalhos literários, acadêmicos, que trazem de como esse projeto literário, cultural do gótico, ele é imposto na sociedade vitoriana, ele é levado para o parlamento e ele faz parte de um projeto identitário. Por quê? Pela sensação de mal-estar da população. Você muda completamente pós as revoluções, como as coisas andam. Então, essa inquietação, essa ansiedade, esse racionalismo exorbitante, essas revoluções, né, cientificistas, elas trazem um medo. Elas trazem um medo para as pessoas, para o homem comum, para a mulher comum. Uhum. E aí é onde o romance gótico ele se sobressai. O romance gótico, por muito tempo na Inglaterra, ele foi visto como uma literatura fácil, como uma literatura popular, uma literatura de chão, de indústria. Gente. Porque você tinha os blue books ali distribuídos, né, nas ruas de Londres, né, com contos góticos escritos anonimamente, ou escritos por mulheres que usavam os pseudônimos, depois no ápice mesmo da educação feminina na Inglaterra. Então ele era visto como uma literatura popular mesmo. E qual que era o objetivo? Então, aí o objetivo que a gente tem, porque se torna um projeto de identidade britânica, porque ele vai, através desse romance gótico, dessa literatura gótica, conseguir trazer aquilo que é reformador com aquilo que é conservador, conseguir conviver os dois dentro desse harmonizar. Por que harmonizar? Porque a literatura gótica ela vai ser uma subversão mesmo, uma subversão da imaginação em um contexto dominante de racionalismo. Então ela vem para poder dar aquele respiro, né, fora d'água, né, da sociedade. E isso se torna tão intrínseco quando a gente vê a época do Bram Stoker, já faz parte, né, já faz parte do modus operandi literário, do campo, né, de cultura, inglês, né, e se a gente olha para a tríade de literatura, cinema e música, no século XX, a gente vê também que as músicas, né, que são enquadradas como gênero gótico, também as grandes bandas, os movimentos também são muito marcantes
na Inglaterra, né? Seria como dizer, então, dentro desse projeto, né, sintetizando, estou tentando aqui entender. Eu também estou sintetizando. Na cabeça de professora, seria como dizer, precisamos entender a importância de certas inovações sem perder tradições. Sem perder tradições, sem perder o conservadorismo. E se a gente olha para a época aqui da transição do século XVIII e XIX, principalmente quando você entra na era vitoriana mesmo com a Rainha Vitória, você tem um alto conservadorismo, né, da sociedade vitoriana, mas ao mesmo tempo um cientificismo, né, que avança, né? Você tem as revoluções ali, você tem aquelas feiras, né, aquelas feiras científicas acontecendo em Londres, né? E todas as descobertas, né, que se faziam nas universidades e tudo mais, né? Tanto os avanços da medicina, a revolução sanitarista. Então, tudo acontece, muita coisa aconteceu no século XIX. A virada do XIX para o XX Isso, é muito ao marcante. mesmo tempo que essa tríade medo, horror, né, e terror, ela dominava o campo da cultura, né, mas que o racionalismo, todas as descobertas iam. E se a gente olha para a literatura gótica também, a gente tem vários trechos disso no Bram Stoker, em outras obras, o próprio Frankenstein também, que está bem no começo do século XIX, mas tem isso também. Como as descobertas científicas da época traziam também esse estado de paralisia, né? Sim, e impactante, o novo, desconhecido. Sombria. Isso, exatamente. E o que é mais interessante, me lembrei agora, por exemplo, na versão sueca, aparece o Draculix falando pro que seria o Thomas no filme do Eggers e o que seria o Harker no livro do Bram Stoker, falando enquanto está no castelo da Transilvânia, que estava admirado com as escritas do Sherlock Holmes sobre os crimes cometidos em Londres, e estava mais ainda impressionado com Jack Estripador, né, que era o homem que nunca foi pego, né, pela polícia londrina. E aí você percebe pela narrativa da versão sueca de que ele vai, de alguma forma, se apropriar desses crimes para acobertar as mortes que ele vai cometer em Londres porque ele quer sangue humano. Então, assim, é muito interessante essa versão sueca também, porque ela resgata todo esse momento cultural, literário ali, e social mesmo, né, de casos. Então, o Draculix sueco, ele lê sempre a seção de crimes londrinos. Olha que interessante. Sim. É de que ano que é essa versão? É 1899. 1899. Não, desculpa, 1898. Muito interessante. Ela é um ano depois. Eu não tenho certeza agora, mas a obra do Stevenson, que é O Médico e o Monstro, sim, ela aponta para a criação da Scotland Yard, que foi o grande complexo que surge para investigar esses crimes sem solução. Sim, e se a gente olha ali para O Médico e o Monstro, né, a gente percebe que está ali no Sorro, que é essa região que aparece em várias literaturas vitorianas, que era uma região muito perigosa bairro muito perigoso, né, um bairro mesmo de expansão industrial, um bairro de prostituição, um bairro mesmo de underground, né, onde tudo acontecia. A gente tem O Médico e Monstros, homens que fazem partes, que são médicos, que são advogados, né, que estão ali de madrugada, né. É um livro muito interessante e é um livro que também o expressionismo alemão buscou trazer para o cinema O Médico e o Monstro, né? Com outro nome, não vou me recordar agora, mas aí dá pra gente pesquisar depois. E ele quer trazer até outro episódio depois. O Médico e o Monstro, ele traz muito isso mesmo. Essa é uma literatura também que revisita esse momento de sua época. Sim. Ótima lembrança. Kelly, falando ainda desse grau de realismo, né? Esse papel político da literatura, né? Eu vou retomar, então, a nossa live de quase 5 anos atrás. Gente, como o tempo voa, né? E sobre o lugar das mulheres nessas narrativas, tanto literária quanto cinematográficas? Sim. Bom, se a gente olha para a narrativa vitoriana, é o estereótipo, sempre, né? Cristalizado. O homem racional, a mulher ali, né, no seu padrão de uma mulher indefesa, de uma mulher maternal, de uma mulher mesmo aos moldes vitorianos, né, que está ali para cumprir os seus papéis como mãe, como esposa, certo? E é isso. Quando a gente olha para dentro do livro do Bram Stoker, nós temos essa ambivalência também desses papéis. Nós temos essa ambivalência, mas ambas as personagens, elas permeiam pro papel da mulher pura,
em contrapartida de uma mulher sedenta que descobre o seu desejo sexual, que é despertado pelo Drácula, no Bram Pelo Stoker, monstro. pelo monstro, Em outras palavras, assim, a ficção gótica, para todos os estudiosos dela, está posto em qualquer livro de estudo do gótico, que ela expõe aspectos conflituosos das mulheres, né? Tanto em relação aos seus corpos quanto à sua sexualidade. Isso é posto. Muitas das vezes, as próprias heroínas dos romances góticos é usado, né, frequentemente simbólicos, né? Os castelos, né, são usados como símbolos mesmo do aprisionamento dos seus corpos. Então, sempre se teve, né, nesse romance gótico, esse explícito ou simbólico, né, essa questão do corpo feminino, e principalmente quando a gente olha para o século XIX, porque nós temos ali uma vida privada, né, completamente separada de uma vida pública, né, que é a questão da burguesia, né? Você tem a burguesia, ela separa a vida pública da vida privada, né? Então, a ponto de que isso é muito recorrente em todos os filmes que nós comentamos de adaptações Nosferatu, Drácula. Todos os diretores, os roteiristas tiveram esse cuidado, mesmo que seja pequeno, de mostrar as suas personagens, seja Lucy, seja Mina, seja Ellen, essa personagem que dentro do seu ambiente privado, com aquelas pessoas que são sua família, elas estão de cabelo solto, elas estão de camisolas brancas, né? Elas estão à vontade, né? E que fora, no espaço público, né? Elas espartilho, é chapéu, né? Estão ali mantendo, né? O decoro, né? Nossa, uma coisa, inclusive, que me incomodou muito nessa versão do Eggers, só te interrompendo, é quando ela começa a ter as crises, o médico mesmo fala o tempo todo, coloca o espartilho nela, como uma forma de restringi-la, né? Sim. Isso dá. A gente pode até retomar, pensando na nossa live, né, do passado. Nós temos, assim, dentro da sociedade vitoriana, e pensando que o filme não é o recorte do Bram Stoker, da época do Bram Stoker, 1897, o filme é um recorte de 1839. Então, você tem, assim, no ápice mesmo da medicina, de que as mulheres são propensas à melancolia, né? De que as mulheres são propensas ao sonambulismo. O próprio livro do Bram Stoker traz também a Lúcia ali sonâmbula, né? Que a mina acha ela no cemitério ali, né? Quase caindo lá. Sonâmbula. Então, a gente tem aí nesse filme do Eggers essa pesquisa muito bem feita, né? Então, você tem ali a história da medicina, o controle do corpo feminino, do corpo que é histérico, que é propenso à melancolia, do corpo que tem que ser sedado, do espartilho que ele está ali não só como um artigo da moda, né? Como um artigo de peça íntima. Ele também está ali para segurar, né? Para segurar a crise, né? Então, você tem todo esse tratamento ali mesmo da doença feminina, né? Da doença feminina. E de como os homens controlavam, né? Porque se a gente for olhar, fizesse olhar para como a histeria era tratada no século XIX, você tem internações, né? Por purpério, você tem internações das mulheres, às vezes por não terem, não serem satisfeitas com seus maridos, né? Acabavam ficando melancólicas. Então, os próprios médicos tinham alguns protocolos de como resolver isso, né? Histeria é a doença de quem tem útero, né? Isso. Então, você tinha protocolos de que as mulheres muitas vezes visitavam os médicos faziam os toques nas mulheres para curar a histeria, né? Resolvendo problemas que os homens não conseguiam resolver, né? Os homens vitorianos. Então, esse tratamento do filme foi muito fidedigno, principalmente porque a gente vê na personagem, né? Essa personagem, a Ellen, ela tá muito ligada à Lucy do filme e do livro do Bram Stoker, e também a Mina, ela é as duas ao mesmo tempo. Porque ela abraça o seu desejo, né? E por isso ela é demonizada, né, Kelly? Ela também luta por isso, né? Ela tem consciência, ela tem vergonha de ter abraçado o desejo outrora, né? E por isso que ela se sente bem com o marido, né? A gente tem esse erotismo muito, muito intenso dela. E a gente tem uma cena muito perturbadora, né? De que ela fala, né, pro Thomas, né? De que só o Nosferatu a satisfez, né? E a gente tem ali de como isso impacta um homem vitoriano, né? De como isso impacta esse homem do século XIX, né? Racional, um advogado, jovem, recém-casado. E ela assume o seu desejo, né?
muito mais ligada a uma feiticeira mesmo, a uma mulher, uma femme fatale, né? Uma mulher que não tá mais, não tá nesse caminho mais de pureza, né? Ela é demonizada, Ela é né? demonizada. E aí o interessante, que eu achei interessante desse filme, dessa abordagem do Eggers, é que ela morre, né, para salvar todos. Então, ela Gente, escolheu... alerta de spoiler. Alerta de alerta spoiler. de spoiler, né? É isso, alerta de spoiler. Ela abraça o seu desejo, né? E acaba indo, né? E o interessante é que ela faz isso com o Franz, né? O Van Franz, que não é o Van Helsing aí, né? A gente tem um nome aí alemão, né? O Van Franz que articula com ela, né? Enganando os homens vitorianos, né? Uhum. E se a gente olha pro Bram Stoker, é o texano que resolve a situação. Aqui é uma mulher que decide assumir quem ela é e resolver a situação. Ou seja, essa adaptação ela tem um caráter inovador nesse sentido. Tem, talvez deslumbre aí coisas que a gente vai ver aí mais adiante, né? Mais adiante. Em relação à figura da mulher e tudo Sim, mais. Que também não deixa de ser um repertório também muito sagaz do roteirista, do diretor, de buscar esse papel feminino, porque é um repertório que sempre a gente tem aí, né, as bilheterias quase todas, né? E a gente tem outras obras aí que estão sendo, né, exibidas nas últimas semanas, que traz esse papel que traz a mulher como protagonista, né? Sempre dessa sexualidade, né? Muito senhora de si. Muito senhora de si, escolhendo, né? E considerando todas essas nuances, qual é a sua adaptação cinematográfica preferida? Nossa. Bom, eu acho que você já sabe a resposta. Eu gosto muito da adaptação do Coppola. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Um dos motivos para você apreciar tanto a do Coppola é pelo fato do Gary Oldman estar uma delícia lá? Sim, com certeza. Gente, o Gary Oldman está absolutamente maravilhoso. Ele nem conde lá, é príncipe. É um príncipe, o que é interessante também, né? Que faz mais sentido, né? Um principado, né? Faz mais sentido. Sim, eu gosto muito dessa adaptação, apesar de que ela, muitas vezes, parece se desviar do texto original. Mas ela traz uma perspectiva muito sagaz da história. Eu acho que essa adaptação do Coppola, para mim, que sou muito apreciadora desse momento histórico até 1910, que eu gosto de 1808 a 1910. Que específica. É o meu hiperfoco. Principalmente a partir de 1880. Eu vejo que consegue retratar bastante a sociedade vitoriana nos pormenores, assim. E eu gosto bastante dessa adaptação, porque apesar dela ela traz também esse viés ocultista que você tinha ali, espiritualista, que você tinha na sociedade vitoriana, né? Os grandes escritores faziam parte também desses encontros de ocultismo, desses encontros de estudar o espiritual, de entender as ideias kardecistas e tudo mais. Então, ele consegue resgatar isso, porque é a única adaptação que nós temos de que o Drácula acredita que a Mina, né, é a sua amada do passado, é a reencarnação da sua amada. A alma gêmea dele. Então, eu acho muito interessante como o Coppola e a James, esqueci o sobrenome do roteirista, trouxe isso para dentro da obra. E é legal porque lá ela também quer se entregar ao desejo. Ela tem um momento que ela defende. Na verdade, essa adaptação do Coppola só comprova o que acontecia no teatro também, na época do Bram Stoker, né, quando ele escreveu, o Drácula foi encenado também em teatro, ele ainda viu várias adaptações em teatro, de que as mulheres preferiam, né, todo mundo, nessas adaptações mais romanescas, preferem o monstro, preferem o Drácula do que seus maridos vitorianos, porque o Drácula dá esse espaço pro prazer. Que aí a gente vê nas Crônicas Vampirescas da Irene Rice, e a gente vê, às vezes, até no Crepúsculo também daria para fazer uma análise sobre isso, que deixa elas serem quem elas querem, né? Sem as amarras do espartilho, sem, né, sem os falsos moralismos, sem os protocolos aí da medicina vitoriana voltada para a mulher.
Então é isso, eu gosto muito dessa adaptação do Coppola. Mas também não deixo de gostar da adaptação do Christopher Lee. Acho interessante. Por quê? Porque ela traz alguns estereótipos que a gente vê revisitar até nos desenhos animados, né? A gente tem um Drácula ali com cabelo bem a brilhantina, que traz aquela capa, sabe? Aquela capa do Drácula, assim. Sei, com essa gola, né? Com essa gola. Eu tô só Então recuperando eu acho aqui. muito interessante essa do Christopher Lee. E gosto muito do Bela Lugosi também, de 31. Que o Bela Lugosi também é sedutor, é aristocrático, o Bela Lugosi. E a gente vê como até a música também, a música da banda gótica, banda, né? aham. Bela Lugosi está morto. Então, gosto muito também dessas adaptações, porque elas vão reafirmar estereótipos desse personagem aí, que é revisitado pela cultura. Esse Drácula sobre o qual a Kelly tá falando, que é o do Christopher Lee, o nome dele comum no Brasil é o Vampiro da Noite. É de Isso. 1958. E o do Bela Lugosi, qual que é o nome? Deixa eu só procurar aqui. De 1931. Bela Lugosi, filme é Drácula. Drácula. É Drácula. Pois é. Esse é de 1931. Pois é, Esse é em muito. preto e branco. Sim, todos são. Eu gosto bastante do Nosferatu de 22 também, mas acredito que houve outras produções mais interessantes para mim do expressionismo alemão. Eu gosto muito do Gabinete do Dr. Caligari. É o meu preferido do expressionismo alemão. E o Petrópolis também. Então, assim, do expressionismo alemão, o Nosferatu não é o meu preferido, assim. E gostei bastante desse Eggers. Espero poder rever para a gente conseguir tirar mais informações, ver como que foi esse trabalho, né? De revisitar todas as narrativas mesmo. Kelly, nós já estamos caminhando para o fim e eu queria fazer então uma última pergunta para você fazer suas considerações. Quando fomos ao cinema, eu quase quis fazer um cosplay, me maquiei e tal. Eu sou muito alta, aquela coisa estourando, fiquei até com dor de cabeça no dia seguinte. Me incomodou muito aquela figura, né? É uma figura que é muito macabra, sombria, mas muito sexy, erótica ao mesmo tempo. Eu não consegui, acho que não consegui a psicoterapia, viu, gente, para entender o que aconteceu ali. Kelly, conte pra gente como foi sua experiência vendo esse filme. Bom, tem uma curiosidade, né? Eu fui Adoro. assistir o filme e chamei uma pessoa que me é muito querida, uma amiga. Eu sou católica ortodoxa, então eu chamei uma amiga da minha comunidade que é romena. Olha só, gente. Para assistir comigo o filme. E foi uma experiência muito interessante, porque por estar com uma pessoa que tem um olhar também, né, da mesma religião que eu, nós conseguimos identificar os ícones ortodoxos ao longo da narrativa. Nós conseguimos identificar como as freiras ali lidam, né, com esse demônio, né, com esse espírito que outrora ali fez um curso, fez um pacto com, né, com o mal e tudo mais. E ao mesmo tempo, ter assistido com ela me trouxe um enriquecimento em relação ao folclore romeno, né? Porque durante o filme ela fez várias pontuações. Olha, a tradução aqui não ficou correta, que ela não tá só rezando, ela tá xingando ele porque ele é louco de ir ao castelo do Drácula, né? Então ela fez pontuações do folclore romeno, fez pontuações dos próprios ícones ortodoxos na encruzilhada, que é uma coisa própria da Romênia. Eu mesmo não sabia sobre isso, que na Romênia se coloca ícones ortodoxos numa encruzilhada, principalmente por conta dos espíritos ali que podem estar ali. Então foi muito curioso, foi uma experiência muito gratificante assistir com ela, né? Porque além do que eu já estava esperando do filme, ainda teve essa vivência, né? E ao final do filme a gente conversou muito de como que no livro do Drácula, por exemplo, do Bram Stoker, o pessoal que anda na carruagem com ele não quer que ele vá ao castelo, que ele pare no ponto, principalmente porque é a noite de um santo, a qual os espíritos malignos saem, né? Agora não vou me lembrar se é o Santo Andrés, não me lembro o nome do santo que está ali no Bram Stoker, e que também acontece na versão sueca, né? No filme do Eggers, o Eggers não buscou isso. Ele não menciona. Ele não menciona isso, né? Então, de uma certa maneira, ele menciona o folclore puro mesmo, né? De como que o medo que as pessoas tinham mesmo dessa figura. Não envolve uma religião, de que tem uma noite do ano, de que os espíritos vão sair ali, né? Os mortos-vivos e tudo mais. E se a gente olha também
para contos como Tolstói, outros contos eslavos, a gente tem também alguma noite ali Que é mágica. que é mágica. Eu lembrei do Noite de Natal do Gogol. Isso. A gente tem outras narrativas ali. Tem um filme tem um livro até que você me deu, que são os contos de horror do século XIX. Sim. Então, eu não vou me lembrar agora de quem que é, mas tem uns contos lá de eslavos, né? Russos, ucranianos, não me lembro agora o nome, mas tem alguns contos que também pegam essa pegada religiosa, Sim. ortodoxa e tudo mais. Então, foi muito interessante assistir o filme com ela, por isso, assim, por ter esse olhar, né, mais similar ao meu. E a dica que eu quero dar para todo mundo que veja o filme do Eggers, mas veja outros filmes também, e que a gente possa ver Veja o do Coppola, tá? Por favor, que é maravilhoso. E que a gente possa ver a literatura fantástica, a literatura que seja o Frankenstein, o Médico Monstro, né? O Drácula, não como uma literatura infanto-juvenil, uma literatura de terror, de tudo mais, que a gente possa ver que ela traz ali. Esses livros trazem elementos históricos, eles vislumbram ali questões que foram muito pertinentes, são muito pertinentes para a nossa cultura, né? Ocidental em si. E que e todos esses 3 livros que eu citei aqui, principalmente o Drácula também, ele traz ali o medo do homem, da mulher em relação ao cientificismo, né? Em relação à ciência, às descobertas. Então é muito maravilhoso a gente sair um pouco dessa caixinha só do medo, só do horror, né? A gente tentar ver ali as construções sociais, o que dialoga ou não com a realidade. Muito bom, Kelly. Excelente, excelente, Obrigada. gente, tá vendo? Existem formas, a literatura, a arte, ela é maravilhosa por isso, porque existem formas não óbvias de dizer o óbvio, Sim, né? sim. Ela explora isso. Sim. Kelly, muito obrigada. Obrigada, Elissa. Gente, muito obrigada a vocês por ficar até aqui, por acompanhar esse nosso projeto, nosso trabalho, né, que vocês também saíram ganhando com essa maravilhosa conversa que nós tivemos, mas também ficamos muito satisfeitas e felizes de ter vocês aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha um 2025 pleno, repleto de trocas, de compartilhamento de informação, de conhecimento e construção de sabedoria, de uma sabedoria madura e plena, com convidados e convidadas cada vez mais competentes que eu venho trazendo aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio. Kelly, se você quiser também falar alguma coisinha, nós podemos encerrar Só depois de agradecer por ter contribuído com o seu canal. Seu primeiro vídeo do ano. Sim. Estou muito agraciada. Abrindo com chave de ouro. Sim. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É isso. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau. Thank you.